Já nascemos livres da condenação. Graças a Deus, maravilha, né? Nosso versículo inicial não poderia ser diferente, né? Se encontra em Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Maravilha. Louvado seja Deus. Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado, povo santo, amados por Deus, selados com o Espírito Santo da promessa, povo mais do que abençoado. Igreja sem ruga e sem mácula, santos e irrepreensíveis. Meus amados irmãos, hoje vamos trazer mais um estudo que tem como tema Já Nascemos, né? Nós temos vários estudos com esse tema. Já nascemos com o Espírito Santo, já nascemos novas criaturas. Vários temas, inclusive, amados, até hoje nós não temos, mas eu vou criar, tá? Com a permissão de Deus, eu vou criar uma playlist só de estudos Já Nascemos, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo quem está pela gravação, tá? Você que está assistindo a partir de terça-feira na gravação, você vai encontrar o link da playlist dos estudos de Já Nascemos, tá? É importante a gente ter essa playlist, né? Não sei por que eu não havia criado ainda, me ocorreu agora. Então a gente vai criar essa playlist e colocar todos os estudos nela, desse tema, né? Já Nascemos. E hoje é mais um desses estudos. Já nascemos livres da condenação. Isso é maravilhoso. Essa visão de já termos nascido com essas bênçãos é porque nós já nascemos com toda a obra consumada. É aquilo que eu costumo sempre dizer para os irmãos. Para nós entendermos a palavra do Senhor, e tudo que ela revela, obviamente, né, toda a revelação que há ali, e as consequências de tudo que Jesus Cristo fez pelo seu povo, para a gente entender plenamente isso à luz da palavra do Evangelho, é preciso levarmos em conta os tempos. Aliás, não só os tempos, né? Todos os contextos, é aquilo que eu sempre digo, é o contexto. Quando você lê um texto, um versículo, por exemplo, ao redor desse versículo tem um contexto que eu chamo de contexto imediato. Aí existe também o contexto geral daquela epístola ou livro no qual ou na qual está inserido esse ou aquele versículo, né? Seja qual for. Então você lê um versículo, tem um contexto imediato, e esse versículo está inserido em uma carta ou em um livro. Então tem um contexto da carta e do livro. Ou seja, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, qual o objetivo, tudo isso é importante. Aí tem um contexto cultural. Então você lê alguma coisa na Bíblia, você tem que levar em conta a cultura da época. Então tem um contexto cultural, tem um contexto temporal, que eu costumo dizer, que eu acabei de falar agora dos tempos, né? Então nós estamos em que tempo? Estamos depois de toda a obra consumada. Então você tem que entender a palavra dentro desse contexto. E aí tem um contexto dos pactos, que eu chamo de contexto pactual, né? Para você entender que houve um antigo pacto e que há um novo e eterno pacto, que foi inaugurado na cruz do Calvário. Eu já vou falar sobre isso. Irmão Cristiano, quando que começou o novo pacto? Já vou falar sobre isso, tá? Nós entendemos que foi na cruz, mas eu vou explicar isso com detalhes, tá bom? Então aguarda aí que eu já vou explicar. Então, e nós vivemos depois de toda a obra de salvação pronta, porque nós nascemos depois da vinda de Cristo. Os 3 atos da salvação já foram realizados. O primeiro ato foi o nascimento de Jesus, né? A manifestação do Senhor, a sua primeira vinda, manifestação como ser humano. O segundo ato foi a sua morte e a sua ressurreição. Nós reputamos esses 2 momentos como apenas um ato, né? Porque estão diretamente, intimamente ligados, né? Então a morte e a ressurreição do Senhor foi o segundo ato. E o terceiro ato foi a sua vinda no ano 70. Irmão Cristiano, eu não estou entendendo isso aí. Eu vim do sistema religioso, eu estou começando a entender a graça agora, tá? Já vi até algumas pessoas aí pregando a graça, mas dizendo que Jesus ainda vai voltar. Pois é, gente, isso é um equívoco terrível, tá? Terrível. A vinda de Jesus já se consumou. Inclusive, alguns questionam assim, mas se já se consumou, cadê os registros históricos? Não existem. Como não existem, amados? É claro que existem os registros históricos. Quando Jesus falou da sua segunda vinda, né, ele falou isso, historicamente está registrado, né, no livro histórico de Mateus, que conta a história, né, nós chamamos de livro histórico,
porque muitos chamam de Evangelho de Mateus. Na verdade, é um livro histórico, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e até os Atos dos Apóstolos são livros históricos, porque eles contam a história. Os 4 primeiros, né, do chamado Novo Testamento, entre aspas. Eles chamam dos 4 evangelhos, mas são, na verdade, 4 livros históricos a respeito da história de Jesus de Nazaré e dos seus discípulos, né? E o livro dos Atos dos Apóstolos, que é a história do início da igreja, dos apóstolos ali e tudo mais. Então, quando Jesus fala nesse livro histórico de Mateus, no capítulo 24, sobre a sua segunda vinda, capítulo 24, né, a sua segunda vinda, ele se refere ao templo de Jerusalém. Ele fala assim, ó, vocês estão vendo essas construções? Ele está falando do templo, daquela construção do templo. Não, na minha vinda, quando a minha vinda acontecer, não ficará pedra sobre pedra. Tremendo, né? O que aconteceu no ano 70? De fato, houve a invasão, né, do Império Romano contra Jerusalém, contra Israel, e houve a destruição do templo. E foi totalmente destruído. Percebe isso? Ou seja, o que Jesus falou em Mateus 24 se cumpriu em 70 perfeitamente. E ele disse, inclusive, que alguns que estavam ali com ele veriam esses acontecimentos. E eles viram, alguns viram. Entende? Então não faz sentido você dizer que Jesus vai voltar, que o Apocalipse é para o futuro. Isso é uma bobagem, isso. Eu também, gente, já acreditei nisso. Eu já acreditei nisso. Certamente, todos vocês que hoje estão em graça já acreditaram nisso em algum momento de suas vidas, mas não faz sentido à luz da própria história da humanidade, à luz da Bíblia, não faz sentido acreditar num Apocalipse em nossos tempos ou até no futuro, né? Seja ele próximo ou futuro distante. Não faz sentido isso. Irmão Cristiano, eu quero entender isso. Nós temos também uma playlist sobre escatologia consumada, que estuda esse ponto, né? Da escatologia é isso, né? É o estudo dos últimos tempos, tá? Então nós temos esse estudo já, como o nome diz, a escatologia consumada, ou seja, a escatologia bíblica, todas as profecias referentes à vinda, à segunda vinda de Jesus, já se cumpriram. Nós temos uma playlist com vários estudos sobre isso e futuramente teremos, claro, muitos outros estudos. Então a gente vai falando aí, enquanto houver tema e tudo mais, a gente vai falando, tá? Então vocês vão encontrar aí na descrição do vídeo, na gravação, a playlist da escatologia consumada. Então, nós já nascemos. Se nós nascemos depois do ano 70, obviamente nós nascemos depois do ano 70, né? E quando eu falo no 70, amado, eu não estou falando da nossa era agora não, de 1970 não. É o ano 70 mesmo, tá? 70 anos depois de Cristo, tá bom? É o que eu estou falando. Foi lá naquela geração a vinda dele, tá? Porque eu estou falando isso porque eu já vi algumas pessoas escrevendo, se referindo a 1970. Pelo amor de Deus, gente, não. Foi na primeira era cristã, antes do primeiro século da era cristã, tá? Foi no ano 70 depois de Cristo. Então houve a destruição do templo, existem registros históricos de tudo isso, tá? Da grande tribulação que os judeus passaram. Jesus não disse que haveria uma grande tribulação? Pois é, isso se referia a Israel. A aquele Israel, não o Israel de hoje. Israel de hoje não tem nada a ver com isso. É aquele Israel. Então, houve essa grande tribulação, houve a fome, houve terremotos, tudo que Jesus profetizou houve ali. E culminou na destruição do templo. Então, veja, já houve os 3 atos da salvação. A salvação eterna, que é a vida eterna, já foi consumada. Jesus se manifestou em carne, morreu e ressuscitou e voltou em juízo sobre Israel e trazendo também o seu reino espiritual. Essas 3 etapas já aconteceram. Nós nascemos, então, séculos depois. Agora, observe, isso não é uma questão de lógica. Se nós nascemos séculos depois, obviamente já nascemos depois de toda a obra consumada. Então, Jesus consumou a salvação, consumou a justificação, tudo foi consumado. Então, dizemos, já nascemos justos. Veja, nós não fomos justificados. Que isso, irmão Cristiano? Como é que você pode dizer que nós não fomos justificados? Não, não fomos. Quem foi justificado é quem estava antes da cruz, literalmente debaixo do pecado. Eles estavam debaixo do pecado. Entende? Nós já nascemos depois da consumação e da aniquilação do pecado. A palavra não diz que o Senhor aniquilou o pecado pelo sacrifício dele mesmo? Ah, Cristiano, eu nunca li isso na Bíblia. Está lá, Hebreus capítulo 9, versículo 26.
Jesus morreu para aniquilar. Aniquilar no grego, ateteses, significa tornar obsoleto, tornar sem efeito, ultrapassado, vencido, por aí vai. Ou seja, foi aniquilado. O que foi aniquilado, irmão Cristiano? Quer dizer que não existem mais obras más? Não, gente, claro que existem obras más. O que não existe mais é a condenação. Quando nós dizemos aqui, olha, não há pecado, não é que não existam obras más. É que, quando dizemos não há pecado, é o mesmo que dizer que não há condenação. Então, todos os filhos de Deus, veja, todos aqueles que seriam salvos, todos aqueles que pertenceriam à salvação, os quais nós também pertencemos, porque somos filhos de Deus. Então, todos esses que o próprio Deus elegeu, como a palavra diz, antes da fundação do mundo, todos esses que viveram antes da cruz debaixo do pecado foram justificados. Quem nasceu depois da consumação de todas as coisas, né, já nasceu com a obra consumada. Então eu não fui justificado, porque eu, cristiano, nunca estive antes da cruz. Para eu ter estado antes da cruz, eu teria que ter hoje mais de 2000 anos. Não é o caso. Vocês percebem? Então eu já nasci com a obra consumada. Jesus aniquilou o pecado na cruz. Mais uma vez, Hebreus 9:26. Foi na cruz. Então, eu, você, todos nós, já nascemos depois disso. Já nascemos com a obra consumada. Então eu não fui justificado. Eu já nasci como um justo. Entende? Já nascemos com o Espírito Santo. As pessoas ficam desesperadas com isso. Mas como você pode dizer que já nascemos com o Espírito Santo? Ué, gente, o Espírito Santo começou a ser derramado lá na igreja primitiva. Havia uma promessa que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Isso significa etnia, tá? Toda a carne não é que 100% das pessoas teriam o Espírito Santo. Não. Toda a carne tem um sentido étnico, ou seja, não era só para os judeus. Era também para as outras etnias, tá bom? Para os outros povos, os chamados gentios, tá? Então, sobre toda a carne, né? Começou ali. Então, começou lá no dia de Pentecostes, depois os próprios gentios, ao ouvir o evangelho, receberam. Só que as pessoas, mais uma vez, como elas não levam em conta o conceito e o contexto do tempo, elas acham que nós temos a mesma experiência da igreja primitiva. Ah, mas você diz, como é que nós podemos ter nascido com o Espírito Santo se a palavra diz que tem que ouvir o evangelho? Por que a palavra diz isso? Por que era necessário ouvir o evangelho naquela época? Para que o Espírito Santo descesse. Existe explicação clara para isso. Como eu falei, eu vou deixar a playlist aí do Já Nascemos, né? Nessa playlist vocês vão encontrar o estudo Já Nascemos com o Espírito Santo. Tá tudo isso muito bem explicado. Então o ponto de hoje é semelhante. Já nascemos depois de toda a obra consumada, depois da manifestação de Jesus em carne, depois da sua morte e ressurreição e depois da sua vinda. Então já nascemos livres da condenação. Mesmo porque, observem bem isso, o juízo final já aconteceu. Olha que tremendo. Eu sei, amado, que isso é assustador, tá? Para quem está começando agora na graça, no evangelho verdadeiro, a pessoa que passou pelo sistema, que foi católica, que foi espírita, que foi evangélica, entre aspas, principalmente, protestante, eu sei que isso é tremendo ouvir isso, é uma coisa que, a princípio, sabe, não passa bem na garganta, né? É um alimento realmente muito sólido e que realmente passa rasgando na garganta, né, de quem é criança, né? Criança no sentido espiritual, que ainda está crescendo no conhecimento, tá? Então eu sei que é complicado, mas, amado, olha, estude a palavra. Entendeu? Estude, não fica com essa história de é heresia, esse cara é louco, fica dizendo que Jesus já voltou, que não sei o quê. Não, amado, estude. Estude. A atitude adulta é essa. É você ter suas faculdades exercitadas. É como está escrito lá no capítulo 5 da carta aos Hebreus. Faculdades exercitadas. Então estude que você vai entender. Tá? Então, já nascemos depois de toda a condenação, mesmo porque o juízo final já aconteceu, como eu disse. Na playlist da escatologia consumada tem um estudo específico, tá? É só vocês abrirem a playlist que vocês vão encontrar todos os estudos de escatologia, inclusive esse, tá? O juízo final já aconteceu, tá bom? Para você entender isso. Então, obviamente, já houve o juízo, já houve a segunda vinda, etc. Nós já nascemos, então, livres da condenação. Mesmo porque, como vocês acabaram de ler, nenhuma condenação há, ou como diz aqui na Nova Versão Internacional, já não há condenação para os que estão em Cristo. Agora, amados, veja bem,
Esse é o grande ponto. Cristiano França, o que é estar em Cristo? Esse é o grande ponto. O que significa isso? O grande problema desse ponto é que a religião sempre ensinou, observem bem esse detalhe, tá? Que estar em Cristo é você estar na igreja deles. Estar em Cristo seria você aceitar Jesus, pertencer à denominação deles, etc. Amado, isso não tem nada a ver com estar em Cristo. Então, o que eles dizem? Que antes da pessoa aceitar a Jesus, que é um conceito absurdo, né? Não existe aceitar Jesus, tá? Eu vou deixar mais um estudo aí no link. Anota aí para mim, meu amor, por gentileza. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Você vai encontrar na descrição quem está pela gravação, tá? Eles dizem isso. Eles dizem que você só está em Cristo quando você aceita Jesus, entre aspas. Como eu disse, é um conceito absurdo isso, mas eles dizem isso, a maioria diz, né? E eles dizem, olha, se você aceitar Jesus aqui, se batizar nas águas, entre aspas, e participar da ceia, e for fiel, e frequentar o templo, e sacrificar, etc., aí você está em Cristo. Então, antes do camarada aceitar a Jesus, ele não está em Cristo. Olha a visão deles. É uma visão absurda, mas é o que é ensinado aí fora. Então, antes do cara aceitar Jesus na igreja deles, se batizar, fazer primeira comunhão, fazer catecismo, sei lá, todo esse processo religioso, né? Antes disso, o cara não está em Cristo. Aí ele aceita Jesus, faz todo o processo religioso, agora ele está. Isso é um absurdo, a Bíblia não fala disso em lugar nenhum. Estar em Cristo, amado, não é aceitar a Jesus numa denominação religiosa, frequentar um templo de pedra, ter carteirinha de membro na igreja. Não, estar em Cristo não é isso. Irmão Cristiano, o que é estar em Cristo? Amado, estar em Cristo é estar na nova aliança. Entenda isso. Vou repetir. Estar em Cristo não é aceitar Jesus numa denominação religiosa e pertencer a essa denominação. Não, estar em Cristo é estar na nova aliança. Se você, nós estamos na nova aliança, obviamente estamos em Cristo. Eu pergunto para você, você não nasceu na nova aliança estabelecida? O Senhor inaugurou, eu já vou falar disso, inaugurou na cruz a nova aliança. Ela foi plenamente estabelecida na sua vinda no ano 70. E nós nascemos depois de tudo isso. Então, a aliança nova, que é eterna, diferentemente do que alguns dizem aí, né? Que a nova aliança teria acabado, seria só até o ano 70. Isso é uma besteira, gente. Nova aliança ela é eterna. E nós já estudamos isso, inclusive. Ela é eterna. Estamos vivendo ela plenamente. E já nascemos, portanto, nela. Por isso é importante você levar em conta os tempos para você entender a palavra. Então, quando você nasceu, você não havia aceitado, entre aspas, Jesus em igreja nenhuma, sabe? Você não estava frequentando o templo de pedra, não tinha se batizado, entre aspas, nas águas, não tinha feito nenhum ritual religioso. Você já nasceu na nova aliança. E se você nasceu na nova aliança, e todos nós nascemos nela, já nascemos então sem condenação, porque já nascemos em Cristo. Percebe? Olha só, você vai ver isso na palavra já já. Aqueles irmãos que estavam antes da cruz eles não estavam em Cristo. Eles estavam em Adão, por assim dizer, porque, veja bem, amados, são dois Adões, né? É o primeiro Adão e o último Adão. O último Adão foi Jesus, não é isso? E houve o primeiro Adão. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, era a era, né, o período do primeiro Adão. Pecado, né? Condenação, morte, toda aquela coisa. Né? Todo aquele conceito que nós... Aliás, nós não, né? A Bíblia chama de império das trevas, né? O poder das trevas, que foi aquele período anterior à cruz. Eles estavam, portanto, em Adão. Ou poderíamos dizer também em Moisés, no caso, a partir da vinda da lei. Né? A lei foi manifestada por meio de Moisés, né? Como a palavra diz. Então as pessoas estavam em Moisés e em Adão. Porque Moisés e Adão, entre aspas, tá? Entre aspas, isso é uma força de expressão, tá? Moisés e Adão trabalhavam juntos, entre aspas. Por quê? Porque Adão era o pecado, né? Adão trouxe o pecado para o mundo, e Moisés, no caso a lei,
Tá? Quando eu falo Moisés, eu não estou falando do personagem, da pessoa de Moisés, mas do que ele representava, a lei. Né? Então, Moisés, a lei, era a força do pecado, não é que Paulo disse? A lei é a força do pecado. Então, pecado e lei, entre aspas, trabalhavam juntos em prol de trazer a condenação. Então, quem nasceu e viveu antes da cruz estava em Adão, em Moisés, debaixo da lei, do pecado, aquela coisa toda. Da cruz em diante, os filhos de Deus passaram a estar em Cristo. Percebe? Estar em Cristo é estar na nova aliança. Vamos começar a entender isso biblicamente. Hebreus, vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos do 22 ao 24, também nova versão internacional. Mas, observe bem que está sublinhado na tela aí. Vocês chegaram. Observe bem isso. Você já vai entender a importância disso. Mas, vocês chegaram ao Monte Sião. Veja bem, gente, essa carta aqui fora escrita para quem? Para os hebreus. Quem eram os hebreus? Eram os judeus. Judeus que haviam crido em Jesus como Messias, porém ainda viviam, claro, até por força de costume, debaixo da lei. E a carta aos Hebreus fora escrita, então, justamente para dissuadir aqueles judeus a abandonarem obras da lei, para eles entenderem que Jesus havia substituído Moisés. O motivo da carta aos Hebreus foi esse. Fazer aqueles hebreus, aqueles judeus, aquela comunidade de judeus que acreditavam em Jesus e que eram, portanto, cristãos nesse sentido, né? Porque eles haviam crido em Jesus, porém viviam envolvidos em obras da lei. Então a carta foi escrita para eles entenderem que eles não precisavam mais daquilo. Eles estavam agora em uma nova aliança. Esse é o motivo da carta. Então, por isso que aqui no capítulo 12 está escrito isso. Olha, hebreus, vocês não estão mais debaixo da lei. Esse pacto já passou. Vocês chegaram ao Monte Sião. Observem bem isso. Está entendendo o ponto aqui agora? Vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. Vocês chegaram à cidade do Deus vivo. Veja, não é mais a Jerusalém carnal, material. Está percebendo o ponto aqui do texto? Era chamar a atenção deles. Olha, vocês não são mais a Jerusalém material. Vocês são Jerusalém celestial. Vocês já chegaram a Jerusalém celestial. Percebeu? Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. 23. Vocês chegaram à igreja dos primogênitos. Está vendo? Agora vocês são a igreja, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens. Veja, antes vocês estavam na lei. Antes vocês não tinham comunhão com Deus. A comunhão era por meio de sacerdotes, era por meio do templo, né? Não, agora vocês chegaram a Deus. Perceberam aí? Juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Agora observe o 24. Vocês chegaram a Jesus. Opa! Percebeu? Ô hebreus, agora vocês estão em Jesus. Vocês chegaram ao Monte Sião, Jerusalém celestial, a cidade de Deus, a igreja dos primogênitos. Vocês chegaram a Jesus. Hebreus, vocês não estão mais em Moisés, hebreus. Vocês chegaram a Jesus. Ó, mediador de uma nova aliança. Opa! E ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vocês se achegaram, porque foram atraídos pelo próprio Deus, né? O ponto é esse, vocês foram reconciliados. Vocês chegaram a Jerusalém celestial, vocês chegaram a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Percebeu? Estar em Jesus é estar na nova aliança. Estar em Cristo não é você aceitar Jesus, entre aspas, numa igreja também, entre aspas, que na verdade é uma denominação religiosa, e você pertencer àquilo. Ah, agora eu me batizei, eu tomo Santa Ceia, eu faço as cerimônias, eu frequento o templo, agora eu estou em Cristo. Isso é uma bobagem, isso não existe. Estar em Cristo não é pertencer a denominação nenhuma. Ah, irmão Cristiano, quer dizer então, que quando eu nasci neste mundo, eu não conhecia igreja, eu não sabia de nada, eu nunca tinha ido em lugar nenhum, não tinha nem fé, eu era uma criança e tal. Eu já tinha nascido em Cristo? Sim! Porque estar em Cristo, repito, não é você aceitar Jesus e pertencer a uma chamada igreja.
uma placa denominacional. Estar em Cristo não é isso. Eles, o sistema religioso, arrogam para eles mesmos essa posição, que é absurda. Vocês acabaram de ler comigo que Jesus, sendo mediador de uma nova aliança, e uma vez que você chegou a Jesus, e nós não chegamos a Ele, né? Nós já nascemos nele, estamos na nova aliança, logo estamos em Cristo. Vocês percebem o ponto? É importante isso. Então, Hebreus, no caso, né, da carta aos Hebreus, vocês já chegaram a Jesus, a nova aliança. Vocês estão em Cristo, logo estão na nova aliança, e vice-versa. Se estão na nova aliança, estão em Cristo. As coisas velhas passaram. 2 Coríntios 5, vamos ler do 15 ao 17. E ele morreu por todos. Observem bem, amados, detalhes, tá? E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, né? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Observe bem isso. Vocês já vão entender a importância disso. Morreu e ressuscitou. O Paulo aqui podia falar só morreu, né? Mas para aquele que por eles morreu. Ponto. Não, ele frisou. Morreu e ressuscitou. 16. Olha o 16. De modo que, de agora em diante, ou seja, a partir da cruz, né? Jesus já morreu e ressuscitou. Coríntios, nós estamos depois da cruz. Dessa maneira, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Olha só. É o famoso a ninguém conhecemos segundo a carne, né? Em outras versões. Agora veja, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, ou seja, como ser humano, segundo a carne, como hebreu, como judeu, agora já não o consideramos assim. Pelo amor de Deus, gente, olha só. Poucos versículos na Bíblia são tão claros quanto este aqui. Está muito claro. Olha, Coríntios, eu sei que muitos de vocês até viram Jesus, porque eles eram contemporâneos de Jesus, né? Então eu sei que muitos viram Jesus, ouviram falar dele, ouviram fazer milagres, mas ainda que nós o tenhamos conhecido assim, do ponto de vista humano, agora não mais o consideramos assim. Por quê, gente? Porque Jesus havia ressuscitado, ele havia morrido, então Jesus como ser humano morreu, o velho homem dele morreu, e ele ressuscitou, por isso que Paulo frisou isso aqui no versículo 15. Olha, gente, ele morreu e ressuscitou. Então agora a nossa visão para Jesus é ele ressuscitado. É não mais ele do ponto de vista humano. Por quê? Porque do ponto de vista humano é Jesus antes da cruz. Perceberam? É Jesus ainda na velha criação. É Jesus ainda no antigo pacto. Porque Jesus, amados, Jesus de Nazaré, ele estava no antigo pacto. Jesus estava debaixo da lei, mesmo porque ele veio para cumprir a lei. Ele só poderia liberar a graça se ele cumprisse as exigências da lei. Então Paulo está dizendo, gente, Jesus de Nazaré passou. Jesus de Nazaré é antes da cruz. Entende? Nós agora consideramos Jesus ressuscitado. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, vamos raciocinar. Se alguém está em Cristo, que Cristo? Bom, o contexto deixa claro, Cristo ressuscitado. Então, você vê que está em Cristo não é nem estar em Jesus de Nazaré. Você acabou de ler comigo. Ele morreu e ressuscitou. Se nós o considerávamos ele do ponto de vista humano, segundo a carne, já não conhecemos assim. Gente, você acabou de ler comigo. Eu não estou inventando doutrina. O Cristiano França está inventando as doutrinas aí. Não, eu estou lendo na Bíblia. Então, portanto, uma vez que ele morreu e ressuscitou, e que nós não mais o consideramos assim, se alguém está em Cristo ressuscitado, ou seja, se alguém está na nova aliança, é nova criação. Ou como diz as versões tradicionais, nova criatura é. As coisas antigas, já passaram, eis que surgiram coisas novas. Que coisa tremenda. Você está percebendo o que é estar em Cristo? É a nova aliança, as coisas velhas, passaram.
E o próprio Jesus manifestado em carne, observem bem isso, gente. O próprio Jesus manifestado em carne já era coisa velha. Percebeu? Mas, Cristiano, que absurdo. Não, gente, você leu comigo. Paulo disse, ele morreu e ressuscitou. Agora nós não mais o consideramos segundo a carne. Não mais, porque segundo a carne é antigo. É antigo pacto. Percebeu? As coisas velhas passaram. O que são as coisas velhas? Jesus segundo a carne. Lei de Moisés. Condenação. Pecado. Coisas velhas já passaram. Eis que coisas novas surgiram. Percebeu o que é estar em Cristo? Percebeu como nós lemos lá na carta aos Hebreus? Chegastes ao monte Sião, chegastes a Jerusalém, vocês chegaram a Cristo, o mediador da nova aliança. Ora, chegar a Cristo é chegar na nova aliança. Chegar na nova aliança é chegar a Cristo. Percebe? Tremendo isso, né? As coisas velhas passaram. Então, estar em Cristo, gente, nunca teve absolutamente nada a ver com a pessoa aceitar Jesus num templo religioso. Isso é uma besteira. Antes você estava aí, né, em condenação, tal e tudo mais, e agora você aceitou Jesus, agora você está em Cristo. Mas sabe o que é interessante dessa visão do sistema religioso? É que mesmo o camarada aceitando Jesus, né, se batizando, tomando Santa Ceia, sacrificando, etc., ainda assim, eles dizem que eles estão em Cristo, que a pessoa está em Cristo, né? Mas ainda assim ela pode se perder. Já reparou isso? Cuidado que senão vai perder a salvação. Se alguém está em Cristo, não tem condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E o que é estar em Cristo? Você viu comigo. É você estar na nova aliança. Hebreus, vocês chegaram a Jesus. Vocês chegaram à nova aliança. Vocês não precisam mais da religião de vocês. Vocês não precisam mais de Moisés. Perceberam? E aí você viu aqui, se alguém está em Cristo é nova criação, nova criatura. Por isso que nós temos o estudo, já nascemos novas criaturas. Porque quando você nasceu, Jesus já havia morrido e ressuscitado, já tinha até vindo na sua segunda vinda. Tudo estava consumado quando você nasceu, quando eu nasci. Você está percebendo o ponto? Esse é o ponto importante. Agora, vamos lá à questão da nova aliança. Existe uma discussão, né? A nova aliança começou no ano 70. Calma lá, gente. Tem muita gente que afirma isso. Não, até o ano 70 não era nova aliança. Espera lá, vamos com calma. Quando começou a nova aliança? Olha só, a nova aliança, ela começou na cruz. Porém, houve um período de transição da cruz, no caso da ressurreição, né, de Jesus, até a sua vinda em 70. Então, veja, na cruz, o Senhor inaugurou o caminho da nova aliança. Só que, no caso, eles lá naquela época, né, precisaram atravessar aquele período. Então, vamos entender isso. Não é que a nova aliança veio só no ano 70. Não, ela foi inaugurada na cruz. Mas no ano 70 ela foi plenamente estabelecida. Principalmente por causa da queda daquele templo de Jerusalém, que era o ícone maior da lei, né? E que até o ano 70 estava ali de pé. Aquele templo estava ali, recebendo adorações, recebendo sacrifícios, dízimos, todo aquele mover dos sacerdotes, toda aquela lembrança de pecados. O templo estava ali, funcionando. Então ele era um ícone ainda da velha aliança, um ícone do império das trevas que estava ali. Vocês percebem? Por isso que houve esse período de transição e havia necessidade daquele templo ser destruído. Mas Jesus inaugurou na cruz. Veja bem, a gente vai ler isso aqui na Bíblia já já, tá? O que acontece? Existe uma metáfora que nós usamos, até porque o próprio apóstolo Paulo usou essa metáfora, do dia. Nós entendemos que a nova aliança, a graça, é o sétimo dia. Veja, o sétimo dia não é um dia de 24 horas, como algumas denominações sabatistas acreditam, né? Que você tem que guardar um dia de 24 horas, que seria de sexta-feira ao pôr do sol até o pôr do sol do sábado, né? Então, muitas não, mas algumas, né, denominações hoje em dia ainda guardam esse ritmo, né, de guardar um sábado, né, segundo a lei de Moisés, um sábado de 24 horas. Não, esse sábado era um sábado profético. O sábado da lei era uma sombra
Não está escrito na carta aos Hebreus isso? Que a lei era uma sombra do que havia de se manifestar. Então esse sábado de 24 horas era um símbolo do sábado. E aquele descanso que Deus, né, teve na criação, aquele 7º dia que Deus descansou. Gente, vamos lá, vamos raciocinar. Deus precisa de descanso? Pensa, é só você pensar, é uma questão de lógica. Deus precisa descansar? Não, descanso é uma coisa humana. Não faz sentido, Deus, estou cansado, vou descansar. Não. O descanso da criação, o 7º dia, era um descanso profético, que apontava para quem? Para Jesus. Gente, tudo apontava sempre para Jesus, né? Então, esse 7º dia é o próprio Cristo. Você vê que Jesus, mesmo manifestado em carne, o que ele disse? Olha, em mim vocês encontrarão o quê? Descanso para as vossas almas. O que Jesus estava dizendo? Eu sou descanso. Eu sou sábado. Percebeu? Então, o que é o sábado? É o descanso. O descanso vem quando? Veio quando? Na nova aliança. Onde o povo de Deus pôde, claro, com revelação, né, no seu entendimento, descansar das obras da lei. Por isso que a carta aos Hebreus foi escrita. Gente, vocês têm que descansar das obras da lei. Abandonem isso, porque vocês já chegaram a Cristo, a nova aliança. Perceberam? Veja bem, a carta aos Hebreus foi escrita antes do ano 70. O que diz lá? Vocês já chegaram à nova aliança, já chegaram a Jesus. Então, eu não posso afirmar que a graça, o novo pacto, começou no ano 70. Não. Na cruz que ela foi inaugurada, no ano 70, ela foi plenamente estabelecida com o fim do período chamado de transição, que nós chamamos, né, de período de transição. Então, nessa metáfora do dia, o que isso significa? Significa que esse período de transição, por assim dizer, foi a madrugada. Eu já falei isso algumas vezes isso aqui, né? Foi a madrugada do 7º dia. Ou seja, o 7º dia começou no Calvário e houve uma madrugada, que é um período de transição de um dia para o outro, né? Até que no ano 70, na vinda de Cristo, esse dia amanheceu. Só que veja, amado, na madrugada já é o dia, é o que eu sempre digo. Você vai dormir no dia anterior à noite, quando dá meia-noite, se você, vamos supor, foi dormir 9 horas da noite. Se por acaso você acordar 00:10, você já acordou no outro dia. Já é o outro dia. Entende? Porque o outro dia começa a 0h. Então, nessa metáfora é o seguinte, a cruz foi a 0h. Percebeu? A cruz foi a 0h. E ali começou o período de transição da lei, porque Jesus morreu para cumprir toda a lei, mas, como eu falei agora há pouco, o templo ainda estava de pé, então houve a transição, houve a madrugada. E aí no ano 70 amanheceu. Vocês estão entendendo? Observem bem isso aqui, Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Isso aqui é metaforicamente, tá? O Santo dos Santos era aquele espaço dentro do templo onde se ofereciam os principais sacrifícios, né? Onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar, e ele tinha que oferecer sacrifícios pelos pecados dele, para ele poder entrar ali. Então era um local muito restrito, tá? Muito restrito. Aí o que o texto está dizendo aqui? Gente, temos que ter confiança. Em algumas versões aparece ousadia, né? Para entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque já foi aberto o caminho. Pelo sangue de Jesus. 20. Por um novo e vivo caminho. Ora, novo é o quê? Novo pacto, novo caminho, nova aliança. Caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Percebeu? Percebeu? O novo caminho, que é o novo pacto, a nova aliança, começou por meio da morte do corpo de Jesus. O véu se rasgou na cruz. O véu, no caso aqui, era o corpo de Jesus, né? Aquele véu se rasgou no Calvário. Então ali foi inaugurado o caminho da graça. Ali começou o 7º dia. Ali foi a 0h do 7º dia. Quando o véu, que era o corpo de Jesus, se rasgou. E literalmente houve o rasgar do véu também no templo lá de Jerusalém, né? Tremendo isso, ou seja, o caminho foi aberto.
Agora, ainda era madrugada, ainda estava escuro, ainda havia o templo, ainda havia os oferecimentos lá da lei, né? As oferendas, né, da lei, e todo aquele sacrifício, todo aquele mover religioso, havia ali. Então era um período de escuridão ainda, porém já era o 7º dia. Assim como hoje nós estamos ao vivo aqui no domingo, né? 0 hora hoje já era domingo. Percebe? Só que estava escuro. Está entendendo o ponto? Agora observe esse detalhe aqui. Paulo usando a metáfora do dia. Olha só. Romanos 13, versículos 11 e 12. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Observe. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Percebeu, né? Ou seja, Paulo está falando o seguinte, gente, nós já somos salvos, mas ainda em esperança. A salvação ainda está em esperança, porque nós ainda estamos à mercê da morte. Né? Por isso que ele falou, o último inimigo a ser aniquilado era a morte da alma, não é morte do corpo, é da alma. Essa morte ainda estava em vigor aqui, nessa época. Por isso que ele falou isso. Gente, a nossa salvação, a vida eterna, está próxima. Eles estavam ainda antes da manifestação da vida eterna, que foi no ano 70, na vinda de Cristo. Agora veja a metáfora no 12. A noite está quase acabando. O que Paulo está dizendo? Gente, nós estamos na madrugada. Nós já estamos na graça. Já somos salvos, mas em esperança. Percebe? A noite está acabando. O dia logo vem. Olha que coisa tremenda. O dia vem. A vinda de Cristo vai trazer a iluminação da manhã do 7º dia. Vocês estão percebendo? A noite está quase acabando. Ainda estamos nela. Pegou, né? Acho que é muito fácil entender isso, né, amado? É só você ter na sua mente a ideia de uma madrugada. A madrugada já é o dia. A madrugada começou na cruz, nessa metáfora. Entende? E eles estavam ali na noite. Só que Paulo falou, a noite está acabando, logo vem o dia. Engraçado que eles dizem que o dia vai vir ainda, né? O sistema futurista diz isso. A palavra diz o contrário, que seria logo. Percebeu? É tremendo isso, não é? O sistema diz que é 2000 anos depois. Que logo é esse? Ora, se Jesus ainda vai voltar, então Paulo mentiu aqui. Logo vem. Que promessa é essa que ele fez ali? Logo vem. Paulo, como assim logo? 2000 anos depois, Paulo? Perceberam, né? A noite está quase acabando, o dia logo vem, veio no ano 70. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Paulo está dizendo, gente, nós estamos na escuridão ainda porque é madrugada, mas nós somos da luz. Nós somos do 7º dia, somos de Cristo, somos da graça. Percebeu, né? Então, amado, veja bem, o 7º dia, a graça, começou no Calvário. Ele inaugurou o caminho, então o caminho foi aberto. Mas precisava passar a madrugada. Então, no ano 70, a graça foi plenamente estabelecida. Vocês, perceberam, né? Acredito que deu para entender bem. Então, amados, veja bem, o que Jesus fez pelo seu povo, por todos que ele escolheu antes da fundação do mundo, todos que pertenceriam à salvação, inclusive aqueles que ainda vão nascer. Tem muitos que no nosso tempo ainda vão nascer, que já são salvos, sempre salvos, do ponto de vista da vida eterna. Ou seja, vão nascer nesse mundo aqui fisicamente e seguirão vivos na eternidade quando morrerem no pó. O pó vai morrer, mas a alma não. Perceberam? O que Jesus fez por todos esses eleitos de todos os tempos, ele fez de uma vez por todas. Você entende que não tem lógica, do ponto de vista do Evangelho, essa ideia de que as pessoas estão em condenação, estão em pecado, estão perdidas, se elas não aceitaram Jesus ainda na igreja. E aí depois que elas aceitam, elas passam a ser novas criaturas, elas passam a estar em Cristo. Percebeu na palavra que isso não faz sentido? E você vai ver mais ainda que não faz sentido. Observe primeiro aqui, Hebreus 7, versículo 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, aqui está falando, obviamente, de Jesus, né? E colocando ele nessa posição de sumo sacerdote
da graça, claro que é uma linguagem até metafórica, né? É uma linguagem que os hebreus entendiam. Ele está usando aqui uma linguagem que os judeus entendiam muito bem. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele, Jesus, não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Igual na lei eles faziam isso, era todo dia oferecimento de sacrifícios, todo ano havia um grande sacrifício pelos pecados, uma lembrança anual de pecados. Não, Jesus não fez isso. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Não! E ele, Jesus, fez isso como? De uma vez por todas. De uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele se ofereceu no Calvário, morreu, ressuscitou. Ele fez isso, o que ele fez foi de uma vez por todas. Então o que ele fez, observe bem, abrangeu todos os filhos de antes da cruz. Olha só. Porque a salvação abrangeu a todos os eleitos de Deus. Os que viveram e até morreram antes da cruz. Os que viveram um período de transição. E nós que vivemos depois. Tudo foi abrangido, foi alcançado pelo que Jesus fez. Porque ele fez de uma vez por todas. Então observe. O que Jesus fez, amado, olha só. Não depende de alguém, por livre-arbítrio, aceitar Jesus, pertencer a uma igreja, para ela receber. Porque, veja bem, mas é o que o sistema diz. Olha, Jesus fez a obra, mas você tem que fazer a sua parte. Com livre-arbítrio, você vai aceitar Jesus, você vai sacrificar, vai batizar, vai fazer campanha, vai passar óleo na cabeça, vai frequentar o templo de pedra, vai jejuar, vai fazer Santa Ceia, vai subir o monte. Aí você está em Cristo. Só assim você vai receber o que Jesus fez no Calvário. Não! Isso é um absurdo. O que ele fez de uma vez por todas. Não depende de aceitar Jesus, não depende de denominação religiosa, de placa denominacional. Isso é um absurdo. O que Jesus fez alcançou a todos os filhos de Deus. Observe essa passagem aqui, olha só. Aqui você vai ver claramente que essa história de você aceitar Jesus para receber os benefícios da cruz, etc., isso é uma bobagem. Aceitar Jesus, frequentar a igreja, entre aspas. Observe esse texto aqui. Romanos 5, versículos 18 e 19. Vejam só. Consequentemente, olha só, gente. Assim como uma só transgressão, um só pecado, que foi de Adão, primeiro Adão, né? Resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Gente, todos aqui, deixa eu abrir um adendo, abrir um parêntese. Todos aqui têm um sentido étnico, mais uma vez. Porque o raciocínio inicial é que tudo isso, toda a obra de Deus, né, de salvação, seria só para os judeus. Tá? Só que a revelação da graça revelou para o apóstolo Paulo, e a partir dele também para as demais pessoas, que essa obra de salvação não era só para os judeus, mas também para os demais povos. Esse é o sentido de todos. Tá? Só que, na verdade, o que Jesus fez, ele fez pelos muitos. Quem são, irmão Cristiano, os muitos? Os muitos são os muitos salvos, os muitos filhos de Deus que pertencem a todas as etnias. Tá? Então ele trouxe, olha só, o pecado de Adão trouxe, então, explicado isso, fecha parênteses, tá? O sentido aqui de todos os homens é todas as etnias. Tá? Veja bem, o pecado de Adão, então, contaminou a todos, inclusive os filhos de Deus da salvação que viveram antes da cruz. Eram da salvação, mas estavam ali em condição de condenação, por causa do que Adão fez. O que Adão fez contaminou a todos. Veja o 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos, olha os muitos aí, os filhos, os eleitos, os salvos, foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, Jesus, né? Muitos serão feitos justos. Ah, irmão Cristiano, está no futuro, serão? É porque eles estavam antes do juízo, né, gente? Tá? O juízo foi no ano 70, a carta foi escrita antes do ano 70. Por isso que ele fala, muitos serão feitos justos. Porque no sentido de que eles ainda passariam pelo juízo. Tá? Observe uma coisa aqui. O que Adão fez
contaminou a todos. No caso, todos os muitos foram contaminados e foram feitos pecadores. Aqueles que não deveriam ser pecadores, né? Porque eram filhos de Deus, filhos da salvação, boa semente, vasos de honra, como diz a palavra, né? Ovelhas e por aí vai. Só que eles foram feitos pecadores pelo pecado de Adão. O pecado de Adão contaminou a todos. Agora, eu vou fazer aqui Eu vou propor aqui um raciocínio que parece meio ilógico, mas você vai entender que não é. Eu vou perguntar para você que está me assistindo. Alguém precisou, entre aspas, aceitar Adão para receber o que Adão fez? Pensa bem. Ah, Cristiano, isso não tem sentido. Não, amado, tem sim. Sabe por que tem? Porque foram dois Adões. O Paulo diz que houve o primeiro Adão e o último Adão. Quem foi o último Adão? Foi Jesus. Percebeu? Então, o Adão, o primeiro Adão, era análogo do segundo. Ou o segundo, que foi Jesus, né, era análogo do primeiro. Ou seja, eles eram equivalentes. Porém, um para o bem, outro para o mal. Percebeu? Havia essa equivalência. Tanto que Paulo diz que o Adão, o primeiro, era figura do outro Adão que havia de vir. Ou seja, eles eram equivalentes, eram análogos. Só que Adão para o mal, porque Adão trouxe morte, condenação, pecado, e Jesus para o bem. Então, faz sentido sim. Porque se o sistema diz que tem que aceitar Jesus para você receber os benefícios do que ele fez de uma vez por todas, então alguém teria, as pessoas antes da cruz tinham que aceitar Adão. Dois Adões, análogos. Vocês estão percebendo o ponto? Agora, você vê na Bíblia isso? Qual é a lógica disso? É só você pensar que não tem lógica nenhuma. Pensa bem. Ó, você aceita Adão? Mas como assim aceita Adão? Você tem que aceitar para você ser um pecador. O que Adão fez para te contaminar, você tem que aceitar. Houve algum tipo de aceitação do que Adão fez? Claro que não. Quem nascia, já nascia debaixo do pecado. Não é o que o texto disse aqui? Ele fez todos pecadores. Esses muitos que não deveriam ser pecadores foram por quê? Porque Adão os tornou pecadores. E eles não precisaram aceitar Adão. Estão percebendo o raciocínio? O que Adão fez foi instantâneo e automático. Ele pecou, ele tornou toda a humanidade pecadora. Antes da cruz. Pegou o raciocínio? Agora, se o primeiro Adão não precisava ser aceito, ninguém precisou seguir nenhum ritual, pertencer a nenhuma denominação para receber o que o primeiro Adão fez. Por que isso vale, então, só vale para o segundo Adão? Não tem lógica. Em outras palavras, o que o Adão primeiro fez que contaminou a todos, o que Jesus fez descontaminou. Percebeu? A todos. Você viu aqui, todos os muitos. Porque o que Jesus fez, ele fez apenas para os filhos da salvação. É bom que isso fique claro. Percebeu, amado? Então, Adão, o primeiro, pecou. Ele trouxe a condenação para todos. E, claro, isso inclui os muitos, filhos de Deus. O que Jesus fez, trouxe a justiça. Ninguém precisou aceitar Adão, assim como ninguém precisa aceitar Jesus. Isso é uma besteira religiosa. Quando você nasceu, você já nasceu sem condenação, porque primeiro que você nasceu depois do juízo final, que já passou, e segundo que você já nasceu em Cristo. Nós já nascemos na nova aliança, você viu comigo, que estar em Cristo não é estar numa igreja de pedra, com carteirinha de membro, aceitar Jesus, cumprir mandamento, fazer cerimônia, isso não é estar em Cristo. Todos que viveram e nasceram depois da cruz, viveram e nasceram em Cristo. Então, aqueles irmãos que estavam antes da cruz e que viveram aquela transição, né, de antes para depois da cruz, eles passaram a estar em Cristo. Eles estavam em Adão, no primeiro Adão, eles estavam em Moisés e passaram a estar em Cristo. Perceberam? Nós já nascemos em Cristo porque já nascemos com a nova aliança plenamente estabelecida. Gente, isso é muito claro. Então, essa ideia de aceitar Jesus para você receber os benefícios de Jesus, isso não existe. Eu vou repetir. O que o primeiro Adão fez, contaminou a todos. Ninguém precisou aceitar Adão para receber o que Adão fez. Percebe?
A mesma coisa, porque eles foram análogos, a mesma coisa foi com o segundo Adão. O que o segundo Adão fez, ele fez por todos os homens. Aí entra o sentido étnico, né? Porque na verdade são os muitos filhos. Vocês estão percebendo o ponto? Então, abençoado, a justiça foi feita por Jesus de uma vez por todas, para todos os filhos de Deus de todos os tempos. Quando eu digo que nós já nascemos justos, nós sequer fomos justificados, porque nunca estivemos antes da cruz, já nascemos justos, é porque o que Jesus fez foi para sempre. A justiça de Deus é eterna. Então, justificou aqueles que estavam debaixo do pecado antes da cruz e tornou todos os demais justos para sempre. Então, eu já nasci justo, eu já nasci com o Espírito Santo, já nasci abençoado, já nasci com a vida eterna, livre da morte eterna. Ah, mas cristianos todos morrem. Na carne, o pó volta para o pó, mas nós seguiremos vivos. Perceberam? Por quê? Porque já nascemos sem condenação. Não existe condenação para quem está na nova aliança. Percebe? Eu quero encerrar com Romanos 5,16. Não se pode comparar a dádiva de Deus, que é a graça, né, com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Por que o Paulo está falando isso aqui? Porque, veja bem, a graça veio para muitos pecados. É isso que ele está dizendo. Porque um único pecado trouxe a condenação para todos. Só que a graça não veio só para aquele único pecado. É isso que Paulo está dizendo aqui. A graça veio para todos os pecados decorrentes daquele primeiro. É isso que ele está dizendo aqui. E isso trouxe o quê? Justificação. Então, não só o pecado de Adão foi aniquilado, mas todos os pecados cometidos ali naquele período do pecado antes da cruz, todos foram aniquilados, tudo foi aniquilado. E aí, o que Jesus fez trouxe justificação. Justificação para quem estava lá antes da cruz, debaixo do pecado. Eles foram justificados. Nós já nascemos justos. Perceberam o ponto? Já nascemos sem condenação. Abençoados, selados, mais que vencedores, filhos de Deus. Gente, já nascemos completos. A diferença é que antes de conhecer o Evangelho, nós não sabíamos disso. Era só uma questão de conhecimento. Tá bom? É só uma questão de conhecimento. Quando a graça nos foi revelada, esse Evangelho maravilhoso, aí nós passamos a entender a nossa posição. Eu não passei a estar em Cristo quando eu supostamente aceitei Jesus numa igreja. Não, eu já nasci nele. Então já nasci com toda a obra consumada, com tudo garantido, com toda a bênção no meu espírito e, claro, sem condenação. Não existe condenação para nós, porque nós somos filhos de Deus e já nascemos em Cristo Jesus.